Obrigado, Enzo. 10 horas e 40 minutos. Está ao vivo conosco no CBN Campinas o conselheiro urbanista e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC, João Verde. Muito bom dia, João. Bom dia, Delfino. Bom dia aos ouvintes da CBN Campinas. Ok, vamos falar aí da ação direta de inconstitucionalidade, pedindo a revogação de uma lei que aumenta o perímetro urbano de Campinas, aumenta a área urbana para 530 quilômetros quadrados e reduz a zona rural para 260 quilômetros quadrados. Peço que você fale dessa lei. Ô, Delfino, esses dados não procedem, porque, na verdade, a macrozona de desenvolvimento ordenado foi criada pelo Plano Diretor de Campinas, 2018, já fazem 4 anos que essa lei entrou em vigor. Ela não ampliou o perímetro urbano. Ela dá condições, em algumas situações, algumas exceções, serem pedidos aumentos de perímetro urbano, ocupações na área rural de Campinas. Mas não é uma ampliação, não é todo mundo que pode ocupar, todo mundo que pode transformar a área rural em área urbana. Está bem de acordo com a legislação, alguns parâmetros que têm que ser respeitados e algumas questões que têm que ser colocadas, como pagamento de outorga onerosa, o cadastramento da gleba, providenciar toda a infraestrutura, tem que estar colado no sistema viário, então tem que estar já colado na cidade, nas ruas, avenidas da cidade. Não pode ser uma área isolada no meio da área rural. Mesmo que se consiga toda a infraestrutura, isso não pode ser colocado. Então, essa informação, que é um aumento do perímetro urbano, não é isso que está colocado na legislação. Inclusive, o termo no plano diretor, no artigo 5º, que cria as macrozonas, são várias, 4 macrozonas, no parágrafo único diz o seguinte: a macrozona de desenvolvimento ordenado poderá haver a expansão do perímetro urbano nas áreas passíveis de urbanização mediante estudos técnicos que indiquem tal possibilidade, e lei complementar específica, observando o disposto no artigo 42b do Estatuto da Cidade. Então, o Estatuto da Cidade, ele dá autonomia para o município, através do plano diretor, que é a lei, a maior lei urbana da cidade. Então, a lei federal dá o atributo ao plano diretor para que possa ampliar o perímetro urbano. E, na verdade, criou-se esta macrozona, esta possibilidade de aumentos específicos, mas dependendo de estudos. Então, não é a abertura pura e simplesmente. Professor João Verde, bom dia. André Berenguel aqui, obrigado mais uma Oi, vez André, por bom atender dia. a CBN Campinas. Com relação a essa questão, ela vem de 2018, né, se eu não me engano, na época Sim, 4 anos. do governo Jonas Donizete, isso. E na época o senhor estava, né, até à frente, né, na presidência do Conselho, e houve um grande debate. Houve um grande debate com relação a essa questão das pessoas em algumas áreas e distritos contrários, né, a essa questão. Hoje, como que o senhor vê? Até porque tem algumas áreas dessas em que já há construção subindo, né? Sim, exatamente. Passaram-se 4 anos. Inclusive, na época, houve uma grande discussão, houve, inclusive, toda uma análise jurídica. O promotor do urbanismo da cidade questionou algumas questões, e depois isso foi a juízo e foi tudo esclarecido. Mesmo algumas colocações estão fazendo hoje, dizendo que não houve participação popular. Houve sim participação popular. Na época, o plano diretor contou, se eu não me engano, com 5 audiências públicas, com o parecer do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Houve uma audiência pública que não havia ainda, a documentação do CMDU não havia chegado ainda à Câmara, mas houveram outras 4 audiências em que essa documentação já estava. Eu quero lembrar o seguinte: isso não surgiu na discussão final do plano diretor, nem foi alguma
imposição política de algum vereador, etc., como às vezes acontece em algumas leis. Isso foi feito um estudo específico pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura, inclusive a atual secretária, a Carol Baracá, ela era diretora na época, ela assinou esses estudos. Então foram estudos feitos pela secretaria, não foi uma coisa que caiu de pacote, caiu do céu, apareceu, de repente, fez parte de todo um processo de estudos do plano diretor. Houveram alguns questionamentos, mas também houve uma grande participação popular nas audiências públicas. Eu participei, se eu não me engano, de uma só, eu não pude ir, porque eu estava em aulas no dia, mas com uma grande participação popular, a Câmara Municipal, o auditório da Câmara estava lotado, inclusive na parte de baixo e na galeria superior, e houve também algumas pessoas que questionaram, mas também houve muita gente a favor dessa legislação. Então, eu não vejo conflito nisso, está tudo de acordo com o Estatuto da Cidade e, em consequência, está de acordo com a legislação federal, está de acordo com a Constituição, que justamente dá à prefeitura essa condição. Inclusive, eu quero dizer o seguinte, no artigo do Estatuto da Cidade, diz o seguinte: o plano diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento e da expansão urbana da cidade. Quer dizer, consta do plano diretor, foram feitos estudos específicos, eu acredito que está tudo de acordo. E da mesma maneira, eu não concordo com a não participação popular. Houve uma boa participação nas audiências, inclusive nas reuniões todas que foram feitas na cidade, nos distritos, no Salão Vermelho da Prefeitura, em diversos bairros, comunidades, igrejas. A própria Prefeitura, com 2, 3 meses de antecedência, colocava impresso nas contas de água da Sanasa, na conta convidando a pessoa, dizendo que iria ter reuniões de discussão do plano diretor, no bairro assim, em tal local determinado. Agora, não tem como obrigar as pessoas a ir. Foram convocadas, foram convidadas a ir. Agora, a gente vê um país que a gente tem dificuldade até nas eleições, até a eleição tem que ser obrigatória para que haja pessoas votando. Numa discussão, numa participação dessas, às vezes muitas pessoas não participam, infelizmente. Professor João Verde, na sua avaliação, a decisão do Procurador-Geral de Justiça do Estado foi equivocada? Exatamente. Eu acho que, claro, ele está no papel dele, eu não lhe tiro a sua competência. Houve uma demanda, uma reclamação, e eu acho que, havendo reclamação, ele tem que dar andamento, tem que fazer a investigação. Mas, simplesmente, eu acho que ele tinha que ter analisado todas as documentações e visto a questão da veridicidade do andamento desse processo. Mas eu não temo por nada, eu acho que não há problema nenhum, está tudo de acordo com a legislação, todos os processos foram feitos, encaminhados. O que eu quero dizer também é o seguinte: não existe lei perfeita. Inclusive, até por isso, o plano diretor, a cada 10 anos, perante o próprio Estatuto da Cidade, ele tem que ser revisto, tem que ser reanalisado, justamente para a gente ver as coisas que estão funcionando, as que não estão funcionando, e a qualquer momento o poder público, a Prefeitura de Campinas, ou os próprios conselhos, etc., e a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, pode rever alguma questão com relação ao plano diretor, e pode rever alguma questão com relação à lei de zoneamento e outras legislações urbanas e leis em geral. Faz parte do processo. Sim, até com relação a essa questão, o próprio procurador de justiça, o Mário Luiz Sarrubo, ele alega, né, nessa ação a questão da publicidade. O fato que ele está colocando lá nessa ação é a questão da publicidade e participação popular, né? Só para a gente resguardar a situação, e até fazendo uma observação que a produção da CBN, ela buscou contato com ele para uma entrevista aqui no CBN Campinas, mas a assessoria informou que, por questão de agenda, nos próximos dias ele não conseguiria atender a CBN, mas a gente segue aí nessa tentativa. E agora, o senhor, né, que trabalha já há tanto tempo nessa área de desenvolvimento do município, conhece o município,
acaba sendo de fundamental importância essa ampliação, até porque a gente vê outros centros urbanos, essa progressão e expansão para até trazer uma urbanização em áreas ainda precárias. Eu vejo o seguinte, não podemos impedir o desenvolvimento, a ampliação do perímetro urbano, porque, inclusive, quando não se permite, acaba se usando essas áreas para invasões, para ocupações, ocupação de favelas, porque nós temos uma demanda, uma necessidade por habitação, principalmente habitação de interesse social, muito grande na cidade. Muitas pessoas criticam, dizendo que temos que usar os vazios urbanos que já estão dentro do perímetro. Mas nós também temos muitos problemas com esses vazios urbanos, com questões familiares, questões de herança, e que às vezes, por mais que alguns membros da família queiram vender as áreas ou urbanizar essas áreas, fazer um acordo com empreendedores, às vezes não conseguem por essas questões jurídicas, judiciais e questões de herança. Então não é tão fácil assim a gente utilizar todos os vazios urbanos. Por outro lado, nós temos uma população na área rural que está completamente abandonada. As ruas, os acessos, as estradas estão sempre em péssimo estado, eles não têm condições, às vezes, de ter tráfego de ônibus, de caminhões, principalmente para levar os insumos, para retirar os produtos. Às vezes há uma dificuldade enorme para sentar uma ambulância, eles não têm endereço, eles não têm CEP. Muitas dessas áreas, principalmente as que estão coladas na área urbana, estão sujeitas a roubos, muitos roubos. A gente sabe de casos, e houveram, inclusive, durante as audiências, muitos testemunhos de pessoas da área rural dizendo que não suportavam mais toda semana perderem 2, 3 cabeças de gado, entrarem nas propriedades, roubarem as frutas, produção de uvas, produção de abacates, produção de goiaba. Então, não digo que a macrozona vai resolver os problemas de todo mundo, mas abre uma possibilidade para que nós tenhamos possibilidade de habitação de interesse social, de fazer esses empreendimentos de habitação social, da demanda, da necessidade do município, e, por outro lado, resolva-se, às vezes, um problema de um produtor rural que já está desanimado, que já não tem mais forças para continuar na sua atividade agrícola. Então, e a cidade tem todo o direito. Eu sou contra, como algumas cidades, como o caso, por exemplo, de Hortolândia, que não existe área rural em Hortolândia, é tudo perímetro. Então, tudo foi aberto, aqueles loteamentos que não tinham acesso, que não tinham ligação, a cidade muito desestruturada. Campinas é totalmente diferente disso. E tudo vai ser feito de acordo com estudos específicos. Quem já está hoje nas áreas, está ocupando, no caso, empreendimentos que foram aprovados nesses 4 anos, porque se um plano diretor tem um período máximo de 10 anos, nós já estamos quase na metade desse plano diretor que está em vigência. E eu queria também complementar, André, com o que você falou da questão da propaganda. Gente, o site da prefeitura estava lá com todas as datas de todas as reuniões que fazer em bairros, e convidando as pessoas para participar. Como eu acabei de falar, a questão das contas de água também com os convites. Nos bairros foram colocados faixas nas ruas, nas principais avenidas e em frente aos locais onde foram feitas as reuniões, convidando a população para as reuniões para a discussão do plano diretor. Eu mesmo estive em reuniões aqui em Sousas, 2 ou 3 que houveram aqui, eu participei também em Barão Geraldo, participei também, inclusive em Barão Geraldo. O secretário na época, o Dr. Santoro, ele teve que sair sob escolta da Guarda Municipal, senão ele seria agredido pela população de Barão Geraldo, com aquelas pessoas exaustadas que estavam lá na reunião, que foram convocadas para a conversa, para o diálogo, e estavam chegando a uma situação constrangedora de tentarem contra o secretário. Conversamos com o conselheiro urbanista e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC, João Verde. Muito obrigado, João, pela entrevista. Muito obrigado, espero que tenha esclarecido bem as questões, né? E um bom dia para vocês, muito obrigado. 10h54.